O tema da lição abordada agora será vencendo o pecado. Pegando como texto básico 1 João, versículo 6 e 7 de 1 João 1, capítulo 1, versículo 6 e 7 fala o seguinte: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para vencer o pecado, a gente tem que saber disso, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não está falando de pecadinho, pecadão. Está falando que nos purifica de todo o pecado. Para vocês entenderem um pouquinho melhor como isso significa, isso do sangue purificar o pecado, desde o Antigo Testamento já acontecia a purificação do pecado através do sangue, mas na época era de sangue de animais. Então, para acrescentar esse versículo, estarei lendo uma parte muito interessante aqui. Como o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos tempos do Antigo Testamento, os crentes transferiam simbolicamente os seus pecados para um animal, como eu estava dizendo, que era então sacrificado, e o animal morria em seu lugar para pagar por seus pecados e permitir que continuassem a viver na presença de Deus. Então, o animal morria em lugar dos pecados das pessoas que cometiam naquela época. E assim, Deus perdoava, mas só que não era aquele perdão perfeito, mas permitia que as pessoas vivessem na presença de Deus com esse tipo de forma de perdoar os pecados no Antigo Testamento, onde Jesus Cristo ainda não tinha vindo à Terra por morrer por nossos pecados. Deus gratuitamente lhes perdoava por causa da sua fé nele e porque obedeciam às suas ordens relativas ao sacrifício. Tais sacrifícios antecipavam o dia em que Cristo removeria completamente o pecado. A verdadeira purificação do pecado veio com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz em João 1,29. O pecado, por sua natureza, traz a morte. Este é um fato tão certo quanto a lei da gravidade. Jesus não morreu por seus próprios pecados. Ele não tinha nenhum. Em vez disso, por uma transação que podemos nunca ver e entender completamente. Ele morreu pelos pecados do mundo. Quando entregamos e comprometemos nossa vida a Cristo, e desse modo nos identificamos com Ele, sua morte se torna nossa. Ele pagou a pena por nossos pecados e seu sangue nos purifica. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos para uma nova vida de comunhão com Ele. Então, nós temos agora o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E esse é o sacrifício perfeito. Não é sacrifício de animais e não é um resgate de ouro ou de prata que fomos comprados, mas é o sangue de Cristo, que não tinha pecado nenhum nele enquanto ele veio aqui na terra. Ele foi a propiciação perfeita para que nós então fomos libertos desse pecado. O pecado ainda nos persegue, contudo, agora nós temos todas as armas para vencê-lo. Vencer o pecado envolve uma decisão nossa sob a orientação de Deus. Os pecados foram perdoados. Então, a primeira coisa que precisamos lembrar é que nossos pecados já foram perdoados, como diz lá em 1 João 1,9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então o sangue de Jesus já nos purifica de todo o pecado. Então a gente vai vencer o pecado é através do quê? Do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E a gente precisa confessar esses pecados que temos, pois assim venceremos o pecado através de Jesus Cristo. Quando nos aproximamos de Cristo, Ele perdoa todos os pecados que já cometemos. Não precisamos confessar repetidamente os pecados que cometemos no pecado. Então a gente não precisa ficar toda hora pedindo perdão pelo mesmo pecado. A gente precisa pedir uma vez e pedir de coração aquele perdão daquele pecado, né, que Deus vai esquecer aquele pecado através de Jesus Cristo e abandonar o pecado. Em toda vez que a gente cometer o pecado, confessar e abandonar o pecado. Mas não deixar que isso se torne um hábito, mas sim apenas um tropeço, porque o homem tem o corpo, tem a mente inclinada ao pecado. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo para que ele possa nos direcionar a tomar sempre as decisões corretas e nos afastar do pecado, afastar de coisas que acabam criando raízes em nosso coração, na nossa mente e que nos levam a fracassar e assim entristecer o coração de Deus. Mas a partir do momento que a gente pede perdão, Deus se alegra. E melhor é obedecer do que sacrificar. Então, sempre é melhor obedecer a Cristo, fazer a vontade de Cristo, do que ter o sacrifício de Deus colocar alguma coisa em sua vida para que você venha entender que um pecado te fez cair, te fez impedir de ter a presença de Deus. Então Deus quer que sejamos obedientes e confessar logo e resolver essa pendência com Deus logo e tirar esse pecado que faz separação entre nós e Deus. Então, se Deus perdoou nossos pecados por meio da morte de Cristo, por que devemos confessá-los? Ao admitir nossos pecados e recebemos a purificação de Cristo, estamos então recebendo algumas coisas que eu vou te estar dizendo agora. Concordando com Deus que nossos pecados são verdadeiramente pecados e que estamos dispostos a nos afastar deles. Outro benefício é assegurando que não escondemos nossos pecados dele e, consequentemente, de nós mesmos. Então, o pecado que acaba entrando na nossa vida, às vezes tem pecados que a gente nem sabe que é pecado. Às vezes a gente engana até mesmo nós mesmos e não admitimos que somos pecadores e achamos que estamos escondendo alguma coisa de Deus, mas na verdade Deus sabe muito bem qual é o desejo do nosso coração, qual é o egoísmo que fez a gente levar até esse pecado. Pois o que leva a gente a pecado é o egoísmo de querer saciar nossa carne, de fazer nossas vontades, e muitas dessas coisas desagradam a Deus. Por isso que é importante pedir a Deus direcionamento e que Deus venha nos fortalecer para que a gente não venha ser pego de surpresa, porque o inimigo é sujo e muitas vezes cria formas muito sutis de a gente errar, de pecar e nos afastar de Deus e nos esfriar e nos deixar acomodados. E isso faz com que estejamos longe de Deus. O pecado traz separação entre nós e Deus. E Deus não quer que isso aconteça. Por isso devemos pedir sempre força a Deus para Ele fortalecer o nosso coração e nos ajudar a viver uma vida plena na vontade de Deus. Outra forma que recebemos após a purificação do pecado é o seguinte: reconhecendo nossa propensão a pecar e confiando no poder do Senhor para superá-la. Então, a gente reconhece quando a gente confessa nossos pecados, que nós temos essa propensão a pecar. A gente ainda está no corpo mortal, ainda não temos o corpo glorificado ainda, porque ainda teremos o corpo glorificado em Jesus Cristo, mas se permanecermos fiel, ainda a gente vai ter esse corpo glorificado e esses pecados não mais nos atrapalhará a viver uma vida plena diante de Deus. E pedir sempre Jesus Cristo para nos superar, pois Ele é para superar cada pecado, cada adversidade. Pois Jesus está lá à direita de Deus e Ele é nosso advogado hoje lá no céu. E graças a Deus por isso, a gente tem um intermediador que leva até Deus e fala o pecado dessa pessoa que foi perdoado lá na cruz do Calvário.
pois ela pediu perdão e confessou de todo o coração, e hoje limpa essa pessoa está. Então, Jesus faz essa intermediação até Deus. Então, as nossas orações vão chegar até Deus, pois Jesus restabeleceu esse canal com Deus. O diabo, os amigos, parentes e outros podem tentar nos acusar de lembrar o passado, mas o Senhor já perdoou. Isso que a Bíblia afirma em Isaías 43:25, que vai dizer que ele prometeu perdoar nossos pecados e nunca mais se lembrar deles. Então eu vou estar lendo Isaías 43:25. Deus fala o seguinte: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, Deus não lembra mais nossos pecados. Isso é tremendo. Então não tem por que se sentir culpado pelo pecado, pois Deus não se lembra mais do pecado. E graças a Deus por isso, pois Ele nos deu esse escape, que é Jesus Cristo, que nos limpa, nos purifica e nos dá força para vencer o pecado. Todo o nosso passado foi esquecido por Deus quando aceitamos o presente da vida eterna. Então o presente da vida eterna vem através de Jesus, e assim o nosso passado é todo desfeito, pois assim como ele morreu, nosso velho homem morreu, e assim como ele ressuscitou, Jesus Cristo, hoje temos uma nova vida. E agora a gente tem que olhar fixamente em Jesus, para que ele venha moldar em nós um caráter cristão, assim como Jesus Cristo. Assim somos cristãos, seguidores de Jesus, e ter um foco em olhar somente nele. Em Hebreus 12:1-2 fala o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência e carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ele morreu, Jesus Cristo, morte de cruz, e suportou a cruz, né? Desprezou toda a afronta. E hoje ele está à destra do trono de Deus. Isso é uma coisa linda. Então, da mesma forma que hoje temos Jesus Cristo, que deixamos todo esse embaraço que existe em nossa vida. Toda forma de pecado começa com um embaraço, alguma coisa que acaba trazendo, talvez uma coisa nem é pecado, mas aquilo que acabamos vivendo se torna um embaraço que vai permitir que o pecado entre em nossa vida. Por isso a gente tem que tomar cuidado a certas companhias, a certos ambientes, a certas palavras, a certos tipos de canais de TV. Então tudo a gente tem que tomar cuidado para que não seja um embaraço em nossa vida e possa estar nos atingindo indiretamente no futuro, e aquilo no futuro vira um pecado diretamente. Então que possamos estar rodeados do Espírito Santo, nos dando discernimento para a gente fugir desses embaraços da vida, que age de forma sutil, e o diabo é esperto, vai fazer de tudo para que a gente venha cair no golpe e ter o pecado em nossa vida, e aquilo nos impedindo de estar na presença de Deus. A gente sabe muito bem quando a gente está preso a algum pecado, a gente tem um pecado, e às vezes é difícil pedir perdão, mas Deus já nos perdoou através de Jesus Cristo. E não fazer mais o pecado, é confessar e deixar, e viver uma vida melhor diante de Deus, e buscar força em Deus, para que o Espírito Santo seja presente em nossa vida, nos fortalecendo e nos guiando para o caminho correto. A vida cristã exige que desistamos de qualquer coisa que coloque em risco o nosso relacionamento com Deus, que lutemos contra o pecado com o poder do Espírito Santo. Para vivermos eficazmente, devemos manter nossos olhos em Jesus. Devemos estar correndo constantemente para Cristo, para nós
mesmos e devemos sempre mantê-lo em vista. Então, devemos estar correndo constantemente para Cristo, não para nós mesmos, e devemos sempre mantê-lo em vista. Então, manter Jesus Cristo em vista, pois se a gente manter Jesus Cristo em vista, a gente vai entender quem é Jesus e o que Ele quer que sejamos imitadores dele, podemos ser imitadores dele. E Deus, como permitiu Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, se entregou por nós, Jesus Cristo. E da forma como Jesus se entregou, hoje Ele deixou o Espírito Santo em cada um. Então o Espírito Santo vai estar moldando essa nova pessoa em Cristo Jesus, para que venhamos vencer o pecado e ser fortalecidos. Muitas coisas que nós vencemos diante desse mundo e a gente achou que seria uma coisa difícil, e Deus nos deu força. Então agora que conhecemos ainda mais o poder de Jesus Cristo e o poder glorioso de ter o Espírito Santo em nossas vidas, podemos sim vencer o pecado. Isso é o que Deus quer que nós façamos, para a gente ser íntimos novamente e restaurar essa comunhão que tinha Adão com Deus naquela época. Ele quer a mesma coisa, que sejamos íntimos, sejamos amigos e podemos conversar com Deus. E esse elo de ligação foi restaurado. O pecado entrou com Adão, mas através de Jesus trouxe também reconciliação. E da mesma forma como Adão conversava com Deus naquela época, Deus quer que oremos e conversamos e mantenha esse diálogo com Deus. Isso que Deus quer de nós. Intimidade, pois Ele é nosso amigo, Pai, e um Deus tão amoroso e bondoso, que possamos aproveitar esse Deus tão grande, que tão bom é para nós. Se a gente tivesse um pai, uma mãe, e muitos têm, né? Um pai e uma mãe nessa terra que é tão bom, outros foram cuidados por avós, pessoas tão boas, e Deus é muito melhor que nossos pais, pessoas que cuidaram de nós, as pessoas que são carnais como a gente, cheios de falha. Deus é perfeito, então Deus quer nos dar uma coisa muito melhor do que uma pessoa humana pode nos dar, muito mais do que paixões de um namorado, namorada possa nos dar. Deus quer nos dar coisas muito maiores, coisas muito mais extraordinárias, e que Deus quer que sejamos realmente assim dependentes dele e louvar Ele com todo o coração, ser grato pelo grande Deus que Ele é em nossas vidas. E isso que Deus quer, que sejamos tão amorosos como Ele é, ser bom, isso é bom demais. Em Filipenses, fala o seguinte, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 13 ao 15. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, assim como Jesus é santo, Ele nos chama para ser santo. E nós somos perfeitos porque Jesus nos torna perfeito. Ele nos faz justiça perante Deus. Pois a gente só pode ter esse livre acesso a Deus porque nós somos perfeitos e santos, porque Jesus é esse meio termo que faltava, que não é a borracha que limpa nossos erros e nos faz prontos para viver com Deus em intimidade. E se alguma forma temos percebido, sentindo um peso no coração, o Espírito Santo vai estar nos incomodando e nos revelará. Agora vai dar certo. Revelará. Ele revelará que nós, de alguma forma, estamos falhando com Deus e nós não estamos vendo. O Espírito Santo vai nos fortalecer, nos vai dar uma direção, vai dar um caminho, uma estratégia para superar esse peso no coração que muitas vezes encontramos no nosso decorrer da nossa vida, né? E Deus vai colocar a gente de novo nessa harmonia
de paz e mansidão, descanso da nossa alma em Deus. Complementando, todos nós já fizemos alguma coisa da qual nos envergonhamos e vivemos sob a tensão do que já fomos e do que queremos ser. Entretanto, como nossa esperança está em Cristo, podemos esquecer as culpas do passado e olhar à frente para o que Deus nos ajudará a ser. Não fique preso ao passado, antes cresça no conhecimento de Deus, concentrando-se no relacionamento que você tem agora com Ele. Entenda que foi perdoado e então caminhe em direção a uma vida de fé e obediência. Então, que a gente vem caminhando nessa fé em Cristo, ser obediente a Deus, as culpas do passado não podem mais nos afligir. E se tem alguma coisa que tem trazido uma culpa ao seu coração, creia que Jesus já limpou esse pecado, então ele não pode se tornar mais culpa. E agora venha viver um novo caminho em Cristo Jesus. Então ele já crucificou todo o nosso passado, todo o nosso pecado, toda a nossa ignorância que a gente vivia, que a gente não conhecia a verdade. E viemos limpar esse coração, deixar limpo, para Jesus entrar e fazer morada e nos fazer uma nova pessoa e ver esse novo relacionamento com Deus. Cristo revelará e preencherá qualquer discrepância entre o que somos e o que devemos ser. Então, a partir que crescemos na caminhada cristã, qualquer meio termo fora do rumo de que Deus quer que sejamos, ou qualquer conhecimento que nós temos, Deus vai nos fazer ser aquilo que estamos aprendendo, que aquela palavra que é feita que é passada em nosso coração, o Espírito Santo vai estar nos convencendo a ser praticantes da palavra. Basta a gente ter o coração aberto e ele vai estar consertando essa discrepância entre o que somos e o que devemos ser. Então, com o tempo a gente vai melhorando, às vezes a gente vê que é muito difícil ser santo, mas Deus vai nos capacitando pouco a pouquinho. Isso é uma escadinha, a gente vai crescendo e vamos se tornar um varão perfeito para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E aproveitando, não devemos olhar para aqueles que dão mau exemplo e promovem escândalo, mas firmar-se na palavra e na oração, e olhar somente para Jesus. Então, quando a gente estiver congregando em alguma igreja, ou passando a ser cristão, que a gente não venhamos olhar exemplo de pessoas que acabam difamando o evangelho, envergonham o evangelho, mas firmar na palavra de Deus, em orar, em viver uma vida de intimidade com Deus e prestar atenção em Jesus Cristo para que possamos ser semelhantes a Jesus, pois Jesus é os atributos de Deus que veio à terra. Então tornaremos semelhante a Deus e a Jesus Cristo. Isso é muito bênção. Então é importante que você acerte o passado. Agora que você recebeu o presente da vida eterna, analise aquelas coisas que dependem somente de você para serem acertadas. Como? Se você tem um inimigo, procure e conserte com ele. Se você tem alguma dívida atrasada, procure acertar isso de forma mais rápida possível. Se você ofender alguém, acerte com a pessoa ofendida. Então mantenha sua consciência limpa. Não permita que ressentimentos de desobediência que cometeu, ou erro de conduta moral e várias coisas possam permanecer em sua vida. Limpe isso e tire toda a culpa e todo ressentimento ruim e viva uma nova vida em Cristo. Então, o pecado no presente agora, que a gente já temos todo esse limpo e purificado por Jesus Cristo e limpo desse pecado. Depois que aceitamos o presente de vida eterna, não estamos imunes do pecado, não estamos isentos de pecar, porém não temos mais o pecado como hábito na nossa vida. Não temos mais prazer no pecado. E o apóstolo João diz em sua primeira carta, do capítulo 2, verso 1 e 2, o seguinte: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, se a gente pecar, temos um advogado fiel e justo para com o Pai, Jesus Cristo, para nos perdoar de todo pecado.
Complementando, você não pode ser julgado por um processo que está terminado. Unido a Cristo, você está tão seguro quanto Ele. Não tenha medo de pedir a Cristo para pleitear a sua causa. Ele já venceu. Então ele já venceu esse pecado, essa coisa que é tão pequena diante dos olhos de Deus, pois Ele nos dá força e sabedoria. Então se a gente errar, pleiteia essa causa em Jesus Cristo, que Ele nos perdoará. E vamos fazer de tudo para não precisar, de pedir perdão, confessar. Tentar viver uma vida mais pura, limpa, reta diante de Deus. Que é isso que Ele quer, obediência e não sacrifício. Então, mesmo após a decisão de seguir a Cristo, precisamos continuar lutando contra o pecado. Porém, se acontecer de pecarmos, devemos arrepender e confessar ao Senhor, e Ele nos perdoará, como diz em 1 João 1,7, e já lemos algumas vezes. Devemos confessar e deixar o pecado, como diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então precisamos confessar e deixar para alcançar a misericórdia de Deus. E aquela pessoa que tenta arrumar desculpa porque pecou, porque falhou, que encobre o pecado, nunca prosperará nessa vida espiritual. E acaba trazendo um travamento para a sua vida e dá legalidade para que o diabo venha estar entrando na sua vida em algumas áreas que você acaba permitindo, porque o pecado, Deus não faz morada, e você abre uma brecha no mundo espiritual para que o diabo venha atacar e agir em sua vida, trazendo males para ti. Então é bobeira a gente ficar mendigando, deixar de pedir perdão a Deus. E a melhor coisa é reconciliar com Deus e ter a presença de Deus em nossa vida. Nada que possamos desfrutar dessa vida e que nos leve a afastar de Deus vale a pena se não tivermos a presença de Deus em nossa vida. Acrescentando, algo em cada um de nós resiste muito para admitir que estamos errados. E por isso que admiramos as pessoas que aberta e voluntariamente admitem seus erros e pecados. Tais pessoas têm uma forte imagem de si mesmas, não têm necessidade de estar sempre certas para sentir-se bem. Esteja disposto a reconsiderar, admita que está errado e mude seus planos quando necessário. E lembre-se, o primeiro passo em direção ao perdão é a confissão. Então, confessar e deixar o pecado, e Deus não lembrar desses pecados, porque Jesus já pagou o preço por eles. Então Deus quer te ajudar e te fortalecer para isso. Confie no Senhor. Então, concluindo a lição, procure ocupar a sua mente com a palavra de Deus e busque a Deus em oração. Também procure escolher bem suas companhias, pois a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, em 1 Coríntios 15:33. Procure estar sempre junto de pessoas convertidas que possam te ajudar a crescer na fé, porque tem muita gente que acaba não ajudando a gente a crescer na fé, Por isso que a gente tem que estar vigilante, sempre procurar pessoas melhores que nós e pessoas que estão mais fracas na fé que nós, que possamos então ajudar essas outras pessoas. Cuidado com a influência de pessoas que não servem a Deus. Procure sempre aprender mais do Senhor e crescer no conhecimento de Cristo. Então, quanto mais a gente conhecer e crescer em Cristo, mais fácil será ter essa intimidade com Deus 100% plena, Então, essa é a palavra de hoje, que possamos sempre estar vencendo o pecado, que é o tema da lição. Acredito que através dessa lição vocês possam abrir os seus olhos e crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus para vencer o pecado e assim se restaurar dessa reconciliação tão boa que é viver intimidade com Deus. Que Deus abençoe, na graça e na paz. Amém.